Aoba, Márcio Henrique aqui. Nesse vídeo eu vou compartilhar um conceito que eu aprendi no livro Winning, do Tim Grover, que seria o conceito do Dark Side. Ele fala por volta do capítulo 11, que é um conceito que ele vai relacionar muito com as vozes que fazem te acordar de madrugada. Seriam mais ou menos como os espíritos que estão sempre ao seu redor, e eles vão ir nas suas festas, vão consumir toda a sua bebida, vão consumir todos os seus alimentos, as suas comidas, e nunca vão sair e vão estar sempre presentes ao seu redor, principalmente na sua mente. Isso está muito relacionado com um exemplo que ele dá, seria o do Kobe Bryant, que o Kobe tinha um dark side, um lado sombrio tão forte que ele mesmo criou uma personalidade, que é a Black Mamba, que está relacionada à cobra mais venenosa que existe no planeta Terra, e que isso fazia com que ele seja 100% focado nos jogos, 100% focado no que ele desejava fazer, e que ele estava com essa mentalidade nesse personagem quando ele chegava no estádio até ele sair do estádio. Em todos os treinos, por volta de todo o campeonato, ele estava sempre focado no objetivo que ele tinha, que era conquistar os anéis da NBA, conquistar os campeonatos. E esse conceito também, ele relata no livro que é um conceito muito perigoso, porque destruiu mais carreiras do que ajudou a construir carreiras. Isso está relatado que muitas vezes as pessoas vão focar de modo errado em alguma coisa e vão meio que ficar obsessivos, sendo que elas não deveriam ficar dessa forma, porque tem que estar relacionado a conseguir algum objetivo de modo correto, que você tem que focar de uma maneira correta em relação ao que você deseja alcançar. E na minha vida está muito relacionado com o meu foco nos meus estudos, que eu estou estudando para ser médico e futuramente um cirurgião. E minha motivação na medicina começou principalmente relacionada à minha família. Eles se motivaram bastante, quase que me obrigaram a seguir esse caminho. E posteriormente, com o avançar da faculdade, eu tive diversas situações situações ruins, mas só que me motivam ainda mais a seguir esse caminho. Por exemplo, eu entrei aqui meio que obrigado, mas agora eu estou focado por conta de situações que me impulsionaram a melhorar ainda mais, porque eu presenciei situações profissionais foram, na minha visão, quanto negligentes, fizeram coisas erradas ou trataram mal os pacientes, e isso me motivou ainda mais. Foram muito mulambos, assim, e despertou uma raiva dentro de mim que me motivou imensamente a querer ajudar as pessoas, a querer estudar mais, a querer obter novos conhecimentos. Estou estudando mais ainda, e por exemplo, uma situação foi que a gente estava atendendo uma paciente no ambulatório, e eu fiz toda a anamnese dela, perguntei coisas até que não estavam relacionadas com a queixa no momento dela, e o mais engraçado é que assim, quando a gente estava terminando a consulta, ela falou que sentia muita paz quando eu estava atendendo ela. Ela falou que elogiou meu atendimento, e depois, quando eu fui no outro consultório passar a consulta para a professora, eu anotei em uma ordem, mas sem querer eu falei em outra ordem para a professora. Ou seja, não ia mudar absolutamente nada o desfecho da paciente. Não era uma queixa relacionada com a especialidade da professora, e ela começou a dar esporro em mim, a brigar. Ela começou a gritar, meus colegas na sala ficaram espantados porque eu falei em outra ordem, uma ordem diferente do que eu tinha anotado e colocado no sistema para ficar salvo. Daí, quando ela começou a brigar comigo, eu de nervosismo sorri, porque é o meu mecanismo de defesa. Eu fiquei sorrindo, e ela ficou ainda mais brava. E os meus colegas, depois, quando a gente saiu, começaram a me zoar. Nossa, você riu na cara dela, mas eu não ria, eu só meti um sorrisinho de nervoso. E mesmo assim, depois eu entrei na mente dela, que ela começou a se explicar porque ela não ia fazer nada para aquela paciente, porque não era a especialidade dela e não era nada urgente, segundo ela.
Isso foi o que me motivou bastante, porque ela me humilhou de graça, que eu não tinha feito, querendo ou não, nenhum erro no atendimento. Eu só falei de modo errado, não errado. Eu falei uma ordem na cabeça dela que estava errada, mas só que no papel estava certo, no sistema. Aí daí ela começou a se justificar, sei lá o que não ia fazer nada. Eu perguntei, professor, se fosse no particular eu poderia fazer alguma coisa? Ela, no particular você pode pedir uma ressonância do corpo inteiro, não tem nada a ver. E ela tentou me humilhar e eu fiquei calado assim. Isso me motivou bastante. Além disso, outra história foi que a gente estava passando visita na enfermaria do hospital, onde os pacientes ficam internados, e em um quarto tinham duas pacientes internadas e cada paciente tinha as filhas delas. E uma paciente tinha insuficiência cardíaca e a outra pneumonia. E a que tinha insuficiência cardíaca, estávamos realizando exames e o tratamento conforme a queixa dela, e que tinha pneumonia também conforme a queixa dela. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E quando eu explicava a situação para uma paciente, solicitava alguns exames para ela, a filha da outra paciente também queria a mesma coisa, sendo que não tinha absolutamente nada a ver. Ela começou a brigar comigo, me dar esporro, falar que médico não pode somente entrar no consultório para anotar na pranchetinha e passar remédio, que é basicamente o que eu tinha que fazer, fazer as anotações das queixas dela e fazer as prescrições conforme as queixas, conforme o quadro dela, e solicitar os exames. E isso me motivou ainda mais a querer ser médico, porque eu gosto muito de descobrir alguma queixa e tentar solucionar. Eu sei que eu sou apenas um mensageiro, o mais importante é a mensagem que eu estou passando da medicina, que é tentar buscar trazer a cura e o auxílio para os pacientes da melhor forma, da forma mais adequada e da forma que eles também estão precisando. E esse seria o meu dark side, que eu vou tentar juntar todos esses situações que aconteceram, todas essas humilhações e tentar me dedicar cada vez mais, tentar estudar cada vez mais, ver mais resumos, mais vídeos, estudar no up-to-date e tentar ser um médico melhor ainda, cada vez progredindo. É só o começo.